Talvez você seja feliz exatamente com o que você já tem, só não percebeu ainda. Para aumentar o conhecimento e ampliar a visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje com o tema Sociedade de Consumo, o foco é na falta. E para falar sobre o tema de hoje, eu recebo aqui no Ponto de Vista, com muito prazer, Ju Coelho. Ela é jornalista e digital influencer sobre estilo de vida. Muito bem-vinda, Ju. Oi, Michele. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo muito importante nesse momento que a gente vive. Acho também muito enriquecedor. Vocês vão adorar. E também aqui com a gente, Jorge Castellucci. Ele é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Gente, olha só, nós vivemos aqui no Brasil um regime capitalista, igual a muitos países do mundo. Mas o que será mesmo o capitalismo? Vamos lá no dicionário. O capitalismo é um sistema econômico que visa lucro e o acúmulo das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Esse sistema ele se intensificou muito nos Estados Unidos, lá no meado do século XX, e se espalhou pelo mundo. Assim, o desenvolvimento econômico e social ele é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro para o comércio, para as grandes empresas, e aí gera mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta mais consumo ainda. Para o capitalismo existir, ele precisa de uma sociedade de consumo. Vamos lá, depois de toda essa explanação, quase uma professora, vamos entrar no íntimo de vocês. Vocês se consideram consumista, Jorge? Eu acho que não, né? Acho que a pessoa que pode falar que é consumista, ela acaba colocando o prazer pelo consumo um pouco à frente da necessidade, né? E acho que eu consigo fazer uma ponderação em cima disso daí. Acho que não dá para falar que é consumismo mesmo, não. Olha que ótimo. Eu acho que eu sou meio bipolar no consumismo. Você, Ju, você é consumista? Eu já fui bem mais consumista. Acho que eu fui me transformando assim ao longo dos anos e principalmente com uma mudança de estilo de vida minha, né? Eu acabei percebendo que, na verdade, não é o comprar que faz com que você preencha alguma coisa dentro de você. Porque o ato da compra é prazeroso. Não adianta dizer que não. Você está com vontade de comprar alguma coisa, você consegue comprar e aquilo te traz um prazer, né? Te traz uma sensação de alegria e de felicidade. Mas que no fundo, pelo menos para mim, eu não posso falar por todo mundo, mas aquilo não... Se eu comprasse no intuito de preencher alguma outra coisa, sei lá, um outro buraco de tristeza ou de necessidade que fosse mais profundo dentro de mim, não era a compra que ia satisfazer. E aí eu acho que quando a gente fala sobre sociedade de consumo, é alguma coisa muito mais ampla, porque a gente tanto fala sobre as nossas necessidades pessoais, né, de você conseguir, na verdade, preencher esse algo que está dentro de você emocional, ou simplesmente por uma necessidade que você tem de compra, que você precisa, ou que foi algo que tem uma qualidade, né? Eu acho que isso também tem a ver com relação à questão do consumo, a você priorizar a qualidade no lugar da quantidade. E de outro pensamento, né, que eu inclusive comentei com o Jorge aqui antes da gente entrar no ar, é que a gente vive um momento muito importante com relação ao nosso planeta e com relação à questão da sustentabilidade do todo. Não dá para ficar só na individualidade. Exatamente. Né? A gente não está nesse mundo sozinho. Chegou num ponto importantíssimo. Então, antes da gente continuar no bate-papo, que vai bem por aí mesmo, falar o seguinte, tem uma diferença entre consumo e consumismo, né? O consumo, ele é natural do ser humano, a gente precisa consumir para nossa sobrevivência, nossa existência. Agora, o consumismo é o excesso disso aí. É quando você pega e vai consumir além aquela questão. Você não pensa na qualidade, vai direto para a quantidade e tudo que é excesso é sobra. Sabe aquela liquidação que aparece a períodos de liquidação e você compra compra horrores, às vezes você nem usa o que você comprou? Gente, sou eu. Eu acho que eu não tô aqui no divã. Acontece, meu filho. Acontece. Você olha assim e fala assim, meu Deus, você não tá nem precisando, mas vai que.
A pessoa acaba indo no Vai impulso, que eu precise. Aí você já, né? É uma pessoa precavida, eu diria. Mentira, tô brincando. Não tem necessidade disso. Então vamos lá. Uma matéria do site Educação UOL estima-se, isso, eu fiquei tão, se tocou na questão do meio ambiente, olha só, gente. Seriam necessários 4,5 planetas, estou falando de planeta Terra, 4,5 planetas para garantir os recursos naturais para a humanidade, caso todos os países do globo mantivessem o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos. Imagine. Pense nisso. Nós estamos numa situação que é um elétrico. Às vezes você fala tanto aquecimento global e queimadas na Amazônia e tal. E as pessoas pensam, não, isso não vai derreter geleira. Não, vai. A situação está preocupante. Aí eu te pergunto, Jorge, você acredita que é possível a gente criar uma consciência no indivíduo com esse apelo do todo? A pessoa consegue mudar o hábito dela por uma consciência ambiental? Possível, com certeza, com certeza. Acho que é muito difícil. Nesse contexto que a gente vive hoje, eu acho que as pessoas são muito levadas a serem consumistas, né? Toda a cultura que a gente está inserido, a mídia, as redes sociais, que a gente estava até falando antes. Algumas pessoas, aos poucos, vão criando a consciência, né? Como a Jo até falou aqui um pouquinho antes. Mas é um pouco difícil, as pessoas geralmente vão sendo levadas e geralmente não tem essa condição de mudar o comportamento, né? Ele falou de ambiente de digital, de redes sociais, Ju. Todos nós estamos inseridos hoje, Exato. né? Só que você trabalha bem com isso, porque você Exato. cria conteúdo para a internet. Isso. Então você acredita que nós vemos, né, muitos tipos de conteúdo na internet. Só que tem um apelo muito grande das digitais influencers que trabalham mais com essa questão de moda, de consumo. Pra compra. Pra compra, né? Tipo assim, eu tenho um cabelo divino e maravilhoso e você vai ter igual o meu se você comprar tal shampoo. Sim. Aí no mês que vem já é um outro produto. Você acha que dá pra fazer o sentido inverso? Dá. Dá pra... Ótimo. Dá. Pronto. Era o que eu precisava ouvir nesse momento. Eu tava ouvindo o Jorge falar aqui e eu sou, assim, eu tenho uma crença muito forte, assim, no ser humano, sabe? No que a gente pode mudar, no nosso potencial de escolha. E eu, como digital influencer, agora falando aqui com você, eu acho fundamental essa conversa, esse bate-papo, inclusive comigo aqui, porque a gente enxerga, às vezes, o mundo da blogueiragem, digamos assim, como se fosse o mundo do consumismo, da compra, do que vale mais é quem ganha mais, ou quem consegue vender mais. Eu acho que, cada vez mais, quem tem um papel de influenciador tem que pensar na sua responsabilidade com relação ao que faz. Perfeito. Se você é responsável com relação ao que você faz, você naturalmente também fala com responsabilidade pelo seu público. Quem me segue no Instagram sabe como é a minha fala lá. Eu sou totalmente... não é como você falou. Eu compro, eu me visto bem, eu trabalho com evento, eu trabalho com moda também. Porém, eu não posso chegar para quem está me seguindo e dizer que esse é o seu eixo, o seu essencial da vida, porque não é. Não só da vida dele, mas com relação à vida do planeta. Eu acho muito engraçado, assim, com relação a algumas, inclusive pessoas que falam, ou até empresas também que usam o termo reciclável, como se isso fosse a grande solução do planeta, quando na verdade não é. A gente tem um problema gravíssimo com relação ao lixo. Não, porque tem muita coisa que é reciclável, mas nem tudo é reciclado, né? As nações, os ambientes institucionais, as organizações, os poderes governamentais não estão preparados para a reciclagem total do nosso lixo. Não estão. Então, se a gente tem esse consumo desenfreado com relação a tudo, vai chegar um ponto que a gente não vai ter onde viver. A gente não vai trazer qualidade de vida para os nossos filhos, entendeu? Eu tenho 2 filhos, eu penso neles o tempo inteiro. Talvez, se mais pessoas começarem a pensar assim, e pessoas que têm essa influência, talvez daqui a um tempo a gente vá conseguindo mudar, né? Eu tenho esperança. Eu também, eu sou eu tô com o Jô, tô com o Jorge também. Eu acho que é a corrente do bem. Eu acho que quanto mais a gente propagar coisas boas, a gente consegue contaminar as pessoas com coisas boas. Também. E isso que você colocou também, responsabilidade. Não só as pessoas que trabalham com rede social ou com comunicação, todo mundo tem que ter responsabilidade naquilo que coloca pra fora, né? A gente é responsável pelo que sai da nossa boca, que vai atingir outra pessoa, a gente não sabe como aquela pessoa vai receber isto, né? Trago mais dados para vocês, olha só. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Acato sobre consumo consciente,
76% dos 1.090 entrevistados, homens e mulheres com mais de 16 anos, não praticam o consumo consciente. A justificativa é que ser mais sustentável exige mudanças nos hábitos das famílias, nos hábitos das próprias pessoas, custa mais caro, exige que se tenha mais informações sobre questões sociais e ambientais e é mais trabalhoso. Gente, essa justificativa me assustou. Jorge do céu, é mais trabalhoso. O que aconteceu com a humanidade? Porque era inerente do ser humano acordar, caçar, ir lá para sobreviver e tal. E hoje em dia o confortismo, a busca pelo conforto sobrepôs a isso? É isso mesmo, né? As pessoas estão cada vez mais buscando esse conforto, né? O ter menos trabalho. E eu acho que tudo que a gente estava falando aqui do contexto que a gente vive também vai levando a isso. As pessoas vendem isso, né? Então, a mídia, em todo lugar que a gente vai, é legal você ter isso, né? As pessoas se sentem bem assim. Então, hoje a tendência vem sendo que as pessoas vão em busca cada vez mais disso, né? Apesar da gente estar aqui já vendo uma outra corrente crescendo, né? Outro viés, né? Outra possibilidade. Quando você fala sobre consumo, tem uma coisa assim que outro dia eu percebi no Instagram. Eu frequento muito feira orgânica aqui em Salvador. Eu adoro feira, gente. Pois é. Eu conheço várias feiras orgânicas e eu sei da possibilidade. Você falou aí com relação, por exemplo, ao custo. Realmente, você se tornar mais sustentável exige, parece que você está naquela batalha de formiga, sabe? Que você está indo contra o mundo e realmente é algo bastante difícil. Mas seria aqui, te interrompendo um pouquinho, pode interromper. Não seria a questão da lei da oferta e da procura? Acho que quanto mais pessoas forem procurar, talvez esses preços venham a render. Mas aí é que tá, também. Eu vou te falar com relação à realidade das feiras orgânicas. Talvez, se você comprar nos grandes supermercados um produto orgânico, sei lá, vou dar um exemplo de um alface. Se você comprar um alface orgânico no supermercado, ele sai por 5, 6 reais. Se você for na feira, ele custa 3 reais. Ou seja, a gente também precisa passar por uma mudança de comportamento. Sim. Eu não posso simplesmente querer que as coisas aconteçam e, como você falou, não ter trabalho. É necessário ter um esforço para qualquer resultado que você queira, até para o seu corpo. Se você quer um corpo melhor, você não tem que praticar uma atividade física. Se você quer mais saúde, você não tem que comer melhor. E para você comer melhor, você também não tem que ter um olhar mais qualitativo com relação ao que você compra. Então, você também tem que, às vezes, sair um pouco ali da facilidade do supermercado e ir até a feira, escolher o seu produto na feira. Dispensa a sacolinha plástica, leva a sua sacolinha ecobag. É algo que não dá trabalho nenhum, é só uma mudança de comportamento. Um canudinho de aço, tem cada um mais lindo agora no mercado, pois né? Esquece esse negócio de... Eu concordo com você. Enxergar o benefício disso, Exato. né? Exatamente. Você tem que ver o que é que você está ganhando com isso para que você comece a achar aquele esforço menor do que o benefício que você tem. No mínimo vai ganhar mais saúde, que só o fato de andar para ir na feira, de comprar um produto melhor, com certeza. O papo tá uma delícia, né? A gente tem que ir para um rápido intervalo, eu sei que talvez você está gostando. Não saia daí, seu ponto de vista já dá volta. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre sociedade de consumo, o foco é na falta. Gente, como é que surgiu a ideia desse tema? Eu recebo muitas coisas lá no meu direct, no Instagram, e recebi um vídeo do psicólogo Rafael Nunes de Carvalho. Dentre vários comentários, ele cita o seguinte, que a sociedade de consumo foca na falta, como a gente falou no nosso tema, no que não possuímos e cria uma necessidade com um único objetivo, vender. A ideia é que seremos felizes só obtendo isto ou aquilo. Jorge, o consumo ele surge como uma válvula de escape para a pessoa preencher algum vazio? Com certeza. As pessoas hoje vivem dentro de um estilo de vida um pouco adoecido, né? A gente pode falar que muita gente hoje tem sintomas depressivos, se não a própria patologia da depressão. Muita gente tem sintomas de transtornos de ansiedade. E o consumismo e outras compulsões, né, acaba chegando
para suprir essa lacuna que esses sintomas vêm trazendo, né? E a gente falou também nesse instante, né, há pouco, que é um prazer momentâneo, né? Na hora a pessoa tem uma boa sensação ali, aquilo supre ela, mas um pouco depois aquilo passa e ela tem novamente necessidade de fazer novas compras para ter aquela sensação, né, e achar que está bem. Eu né? imagino que quem está ouvindo está se identificando, porque todo mundo se identifica com isso. Você quer porque quer, não, eu quero aquele vestido, porque você idealiza, né? Você imagina, eu vou para tal festa, eu necessito de um vestido preto com fenda, não sei o que. Não. Você já reparou que às vezes quando passa esse impulso inicial, ou você não foi para a festa, acabou aquele desejo por aquele vestido, ou quando você adquire, já passou. Aí você já tem a necessidade de querer uma outra coisa. E mas o vazio não é preenchido. Exato, mas aí vem justamente quando você, como o Jorge falou, está tentando preencher alguma outra coisa que não é a sua necessidade real de compra, né? E isso a gente pode perceber no comportamento com relação a várias outras coisas, com relação à comida, né? Com relação ao preenchimento de algo, né? Se você tem, às vezes, uma compulsão alimentar. Eu acho que são vários comportamentos, né, que a gente precisa estar em observação com relação a essa busca desenfreada da felicidade. Porque não só com relação à compra, mas com relação a alguma meta, algum objetivo que você traça. É como se fosse assim, não, eu vou ser feliz quando eu for mãe, ou quando eu me casar, ou quando eu conseguir um emprego X, ou quando eu me formar, ou quando eu for não sei o quê, ou quando eu comprar minha casa, ou quando eu trocar de carro. Enfim, sempre há uma meta a se colocar lá na frente com relação à sua felicidade. E nessa, você perde os pequenos momentos do dia a dia. Outro dia, engraçado, porque me perguntaram no Instagram com relação a essa questão de sucesso. Eu fiz um post que todo mundo comentou sobre as modalidades bem-sucedidas de vida, né? Que existem sempre os padrões. Não, porque se você tiver muito dinheiro, ou se você for um grande empresário, ou então se você, se você for partir para o outro lado, porque entenda, até os viés haribôs, entendeu? Do modo de viver, também tem a sua forma do tipo assim, não, porque você tem que ser uma pessoa completamente desprendida, ou uma mãe que larga tudo para cuidar do filho e passa a ser uma sombra de pessoa, entendeu? Na verdade, não é isso. Se você consegue, pelo menos para mim, hoje, se eu acordar de manhã, a oportunidade que eu tenho de, sei lá, ver minha filha pequena dormindo, acordar ela, sabe, com carinho, vamos mamãe, vamos tomar banho, tá na hora da escola. Pequenos prazeres Gente, do dia a dia. Isso pra mim é sem preço. Isso pra mim é felicidade. Eu consegui apreciar essas pequenas coisas. Mas essa Ju, ela tem premonição, porque essa pergunta eu ia largar pro terceiro bloco. E ela já antecipou. Então, eu vou segurar aqui, vou entrar no outro assunto, depois a gente vai voltar para essa questão de felicidade, que eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Que eu acho que tá assim, uma loucura, uma busca por essa tal felicidade, e talvez não seja lá no fim que ela esteja. Mas a gente vamos voltar para a felicidade. Tá bom. Antes disso, eu trago uma... Não é dado não dessa vez. A gente pesquisando, né, na nossa pesquisa. E aí, eu trago uma fala do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ele fala o seguinte... que muita gente conhece, né? Pepe, ele tem um estilo de vida voltado para menos consumo e tudo mais. Ele coloca o seguinte: inventamos uma sociedade de consumo onde a economia tem que crescer ou acontece uma tragédia. Inventamos uma montanha de consumos supérfluos. Compra, descarta, compra, descarta, compra, descarta. Só que quando compramos algo, não pagamos com dinheiro, mas sim com o tempo de vida que gastamos para ter aquele dinheiro. Você concorda, Ju? Totalmente. As pessoas precisam ter essa noção. Tipo assim, eu não gastei X reais para comprar um carro. Não. Eu gastei talvez 2 anos da minha vida para comprar aquele carro. Será que valeu a pena? É o que eu falo com relação, por exemplo, a essa questão de um ditado que a gente tem muito comum, né? Tempo é dinheiro. Você acha que tempo é dinheiro? Você acha, Mi, que tempo é dinheiro? Quando eu desprendo o meu tempo no trabalho para ter dinheiro, sim. Entende? Eu acho que o tempo, na verdade, gente, tempo é vida. Sim. A gente está aqui agora, a gente está passando por isso aqui é a nossa vida. Independente da gente estar sendo remunerado ou não remunerado por aquilo que a gente está fazendo, é o nosso tempo de vida que está sendo gasto, né? Então, ele tem que ser aproveitado. É por isso que eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar em... tem uma palavra, né, que está muito na moda agora, que a gente fala sobre propósito, mas independente da questão da moda da palavra, é a gente falar sobre o sentido das coisas que a gente faz. Tanto nos nossos relacionamentos,
quanto no relacionamento que a gente tem conosco, quanto no relacionamento que a gente tem com relação ao nosso trabalho. Eu acho que tudo precisa ter um sentido. Você precisa estar fazendo aquilo ali com sentido. Porque não é o seu tempo gasto através do dinheiro, porque é o tipo da coisa, você passa a trabalhar para o dinheiro e não o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. Sabe? Tem até a música, né? Diga, é bom ter dinheiro, mas diga ele quem é mesmo o dono de quem. Exato. Exatamente. Eu tô cheia de termos hoje. E como vocês adoram que eu falo, eles amam que eu fale inglês, porque minha pronúncia é Adoro. fantástica. Ótimo. Então, venho com um termo em inglês. Você sabe o que é low summers? O que é isso? Consiste em questionar o consumo excessivo e se conscientizar sobre os processos de criação, produção e distribuição dos produtos. Também está relacionado ao low summers, que na verdade é low de baixo em inglês, com consumismo, digamos assim, né? Consumo. Identificar se aquele produto é necessário ou se agrega algum valor à sua vida. Você acha, Jorge, que para você conseguir combater, que é isso que o Low Summers coloca, né, para você questionar se você realmente precisa daquele produto, fazer as perguntinhas, esse tipo de consciência antes da compra, ela consegue combater o consumo excessivo? Consegue. Muitas vezes a gente recebe pacientes que têm até mesmo uma compulsão mesmo, que seria um consumismo, vamos dizer que um consumismo mais exagerado, né? A gente pode chamar de patológico? Sim, patológico. E o que a gente faz é essa conscientização, né? Você trabalha algumas estratégias, tem algumas técnicas, mas é muito em cima da conscientização. E a gente passa para o paciente para que ele pense um pouco antes, né, de comprar sobre eu posso comprar isso, eu quero comprar isso e eu preciso mesmo comprar isso, né? Então, quando ele repassa isso daqui, muitas vezes ele chega à conclusão de que ele não deve comprar aquilo naquele momento, né? E às vezes a gente consegue fazer com que uma pessoa até mesmo compulsiva chegue a não comprar uma coisa que não seria necessária para ela. Olha que dica valiosíssima, viu? Você exerce isso, Ju? Você faz essas perguntas antes de comprar? Várias vezes. Eu me pego, às vezes, com esse comportamento, por exemplo, na internet, no site. Às vezes eu entro numa loja, sei lá, que eu quero comprar alguma coisa, sei lá, vi um vestido que eu quero muito, gostei do vestido, boto ele na sacolinha. Aí ele fica ali na sacolinha. Na sacolinha virtual. Exato, na sacolinha virtual, no site lá da loja. Aí vou lá, penso, aí na hora de comprar, aí não fecho. Aí você começa a receber vários e-mails do tipo, sua sacola está lá, pegue a sua sacola, sabe? Tentando, aquele negócio. Exatamente, é quase magia a o tentação. negócio ali, né? Exatamente. Mas aí eu percebo o seguinte, se é uma coisa que foi apenas pelo impulso, depois eu vou voltar lá, eu vou cancelar a compra e não vou querer mais, passar. né? A gente estava conversando até uma teoria da conspiração, que a gente acha que o Google, eles escutam a gente. Porque a gente está conversando entre a gente, fala assim, eu queria comprar isso aqui. De repente chega na sua tela, assim, passa no seu Instagram. Eu falei assim, isso é um absurdo, mas essa técnica é boa. Eu também costumo fazer isso, eu penso, eu olho, por mais que eu dá aquela vontade, eu seguro um pouco mais. E aí tem coisas, é que nem a parte de comida. Eu sou louca, alucinada por Biscoito Maria. Então, o que eu faço? Eu deixo ele bem escondido. Minha filha. Porque se eu passar e olhar, então eu falo assim, já você faz dieta com Biscoito Maria. Eu falo, não deixa, vai me julgar? Adoro Biscoito Maria. Helena adora também. Não é? Eu tô falando pra você, isso é coisa de criança de 5 anos. Assim, agora só faltava isso. E vem cá, quem nunca ouviu a frase assim, antigamente isso durava mais, né? Pô, antes tinha um ferro que passou de geração em geração e tal. Parece que hoje tudo é feito para durar um tempo e quebrar. É verdade. O nome disso é obsolescência programada ou obsolescência planejada, que consiste na produção de mercadorias previamente elaboradas para serem rapidamente descartadas. Imagine, que louco. Olha que louco isso. E é uma... Gente, a gente não está aqui demonizando a questão do consumo da sociedade, não, mas levando a uma reflexão, porque a gente tem que pensar, né, nessa realidade. Então, Ju, você acha que os lançamentos de novas versões de produtos, a própria moda, né, que ela é super cíclica, então aquela calça, esse foi do verão passado, hoje você tem que ter uma outra calça. Tudo isso, ele faz, eu acho que você até pontuou isso um pouquinho mais antes, no primeiro bloco, mas eu queria que você reforçasse. Sim. Estimula o consumo e faz esse adiamento da felicidade? Então, tipo assim, eu só vou ser feliz realmente quando eu tiver aquela calça ou aquela coisa. Então, vai tudo jogando pra frente? Uma coisa é certa, se você coloca isso como sendo o ponto crucial para sua compra, ou para um objetivo, ou para qualquer coisa que você traz na sua vida, já tá errado desde já.
tem alguma coisa errada aí, tem algum buraquinho seu, que é melhor você procurar Jorge, entendeu? Para cuidar. É verdade. Porque não é através da compra ou da realização de alguma coisa que você vai conseguir preencher. Eu não acredito nisso. Eu vou até citar uma blogueira super famosa agora, que é a Camila Coutinho. E ela, semana passada, estava fazendo fotos no Marrocos, já que a gente fala tanto sobre esse meio digital. E ela estava usando um vestido da Yes Brasil, uma marca que não existe mais, né? É verdade, que é Yes super Brasil. antiga. E ela postou o vestido maravilhosa e dizendo, olha, gente, meu vestido é vintage. Achei maravilhoso. Perfeito. Se você faz um investimento de Mas qualidade... também, só te atrapalhando, porque também não é tão antiga assim, porque eu lembro da Yes Brasil muito bem. Não, o Você que eu vê digo a é minha uma casa marca que em não rede existe mais. nacional. Não, mas eu digo, existem marcas, né, que É. hoje em dia não existem mais e que eram marcas muito fortes, não é indo muito longe, né? Aqui com a gente ainda, a gente pegou essas marcas, mas que eu digo, você não precisa porque quando você fala sobre essa compra translocada, sabe? É como se você tivesse que estar comprando o tempo inteiro. Eu achei que foi muito interessante esse ressurgimento dos brechós Sim. e tudo mais. E Com força. com força muito grande e leva a essa conscientização, entendeu? Então, em vez de eu botar uma nova peça na rua, por que não fazer circular aquela Rodar peça que já está aquilo, né? rodando? Exatamente. Né? E não vira lixo, né? Tem a questão do brechó, tem a questão do empreendedorismo, eu acho, com mais propósito, né? Pessoas, inclusive, que colocam mais qualidade, mais tempo, inclusive, de produção com relação às roupas. A gente tem um mercado, assim, de empreendedoras mulheres fantástico. E você acha que eu estou achando super interessante que isso está surgindo das pequenas empresas? Exato, Né? das pequenas empresas. Isso é muito interessante, porque mostra aquilo que a gente estava falando até nos bastidores, Jorge, que a pequena ação, ela leva ao Sim. macro. Então, não precisa só vir do maior. Não, se o governo não fizer, não vai. Não, a gente pode fazer enquanto indivíduo, enquanto pequenas empresas e estimular o todo, né? Verdade. E o que vocês estavam falando sobre esses produtos que acabam ficando obsoletos, né? Acho que o maior exemplo, eu estava pensando aqui, são os celulares. Sim. Que as atualizações são feitas para o celular ficar mais pesado e não funcionar mais. Já reparou que é um ano? Sim. Depois de um ano, Exatamente. ele começa a dar problema. É fato. Exatamente. O meu até se jogou. Uhum. Tá rachado, não aconteceu isso com ele. E começa a dar problema. E se você a quer gente- uma versão mais plus, mais Se não atual. tomar cuidado, você está todo ano comprando um celular de 3 mil, enfim, né? Gastando muito dinheiro com isso. E não é barato. Uhum. Ainda tem isso. E as pessoas querem. Aí, se a gente for entrar, porque abre uma gama muito grande de discussão, mas as crianças, elas crescem muito nesse meio. E se deixar, elas querem o celular mais potente e tal. E qual é a necessidade? Aí a gente vai puxar na necessidade de uma criança de 3, 4 anos ter um iPhone X, Zero. S, Y, não sei Zero. quanto. Não, de ter nenhum celular. De pra ter mim. nenhum celular. Nenhum celular. O consumismo Tenho- começa nos pais, né? Exatamente. Já vai... Não, eu tenho 2 filhos e eu acho que é necessidade nenhuma de ter celular. Uhum. A gente precisa ser muito atento com relação a essa questão. A gente vive um momento, eu conversava com o Jorge sobre isso antes da gente entrar no ar, que é sobre as crianças hoje. A gente tem um momento digital fantástico e é irreversível, não estou querendo reverter, a questão não é essa. Não dá pra gente querer que os nossos filhos tenham os hábitos ou façam as coisas que a gente Eles, fazia. né? Por várias questões, né? Dentro do crescimento e mudança da sociedade. Mas eu acho que sim, a gente pode estar junto, orientando, exercendo uma paternidade mais ativa, né? Uma maternidade ativa, no sentido de você estar ali o tempo todo orientando e mostrando os caminhos possíveis para os seus filhos Com e para as certeza. crianças. Só reforçando, a Organização Mundial de Saúde colocou que o tempo de tela para as crianças devem ser de até 1 hora. Tempo de tela total, gente. Tempo de tela é celular, é televisão, Tudo. é e-book, seja lá o que for. Olha, muito assunto, mais um rápido. Vai beber uma água rapidinho que a gente já volta, viu? Esse é o ponto de vista, não sai daí. Voltamos com o ponto de vista, hoje falando sobre sociedade de consumo. O foco é na falta, essa criação dessa necessidade. Será que realmente a gente tem necessidade de ter tudo para ser feliz? A gente precisa ter para ser feliz ou a gente precisa ser para ser feliz?
gente está nessa conversa aqui, vamos chegar no ponto. A gente não quer nunca fechar um raciocínio por completo, é só fazer você pensar mais e criar sua própria opinião, né? Seu próprio ponto de vista sobre o assunto. E naquela pesquisa que eu falei no início, que a gente pegou a inspiração desse tema por causa do psicólogo Rafael Nunes, ele fala de um experimento, né? É muito interessante isso, preste atenção. Um estudo feito pelos psicólogos Daniel Simons, da Universidade de Illinois, e Christopher, de Harvard, foi o seguinte: eles separaram 2 grupos de 3 pessoas. De um lado, eles botaram as pessoas vestidas de branco e de outro lado, as pessoas vestidas de preto. E eles deram uma bola de basquete para cada grupo. Pediram para que as pessoas de branco ficassem trocando os passos ali e os de preto também. E gravaram um vídeo de 30 segundos. Durante 19 segundos desse vídeo, entra um gorila enorme do pessoal que está vestido de preto, naquela parte. E vai e dança e faz bunda lelê, acontece esse gorila. E vai embora. Durante 19 segundos, ou seja, 1/3 do vídeo, né? 1/3? 2/3. 2/3, né? A matemática é ótima. Então, 2/3, então, ou seja, bom tempo do vídeo. Segurou esse vídeo aí. Aí, num outro ambiente, uma sala com vários alunos, eles passaram esses vídeos para essas pessoas assistirem. Só que antes de passar o vídeo, eles deram uma tarefa. Vocês precisam contar quantos passes as pessoas de branco fizeram umas para as outras. Beleza. Todo mundo assistiu. 56% dos entrevistados não enxergaram o gorila. Depois, quando eles foram de novo apresentado o vídeo para eles assistirem, eles disseram que era editado. Eu falei, não é possível, a gente não viu esse vídeo. Não foi esse vídeo que a gente assistiu, esse gorila estava o tempo inteiro e o gorila fazia um escarcéu e não enxergaram. O que eles chegaram à conclusão? Quando você está focado em uma única coisa, soluções óbvias passam por você e você não enxergou aquilo. É mais ou menos isso que a sociedade, não estou falando da sociedade de consumo, mas o meio consumista faz com você. Coloca o seu foco na falta para que você não veja outras possibilidades. Você concorda, Ju, com esse experimento? Eu acho, concordo, porque como o Jorge falou aqui em uma etapa da nossa conversa, quando você vive dentro de um ambiente, né, e esse ambiente, quando eu digo, é toda a nossa sociedade, que é focado dentro do ter para você ser feliz, você acaba achando que você tem que entrar também dentro daquela onda, mesmo que você não esteja fazendo parte. Se você não está fazendo parte daquilo, é como se você fosse o diferentão. E você, geralmente, não quer ser o diferentão. Então, você quer entrar também naquela onda. É como aquele, meio que um pouco da competitividade do ser humano, um com o outro, junto a essa sociedade consumista que a gente vive. Como se você tivesse que ter o melhor carro, como se você tivesse que ter a melhor casa, porque a sua viagem foi a mais incrível. É como se você tivesse sempre que estar no topo, na crista da onda, para que você mantivesse aquele clímax, né, de felicidade. Quando, na verdade, é aquilo que a gente falou um pouco no bloco anterior, não é bem isso, né? Não é bem isso. Se você não consegue apreciar a sua jornada, porque, naturalmente, você não pode estar no topo o tempo inteiro. É impossível. A vida é feita de altos e baixos. Uma coisa acontece, você perde o emprego, termina um relacionamento, alguém que você conhece morre. É como se você olhasse o negócio do médico, né? Exato. Se tá uma linha, tu morreu. Exato. A vida, o batimento, ó. As coisas oscilam, né? Oscilam. Sim. Não é isso, Jorge? A pessoa ela precisa ou focar, quando a gente fala assim, foca em um objetivo, ótimo, que você vai achar uma solução, mas se você fica muito centrado só naquilo, você tende a não enxergar outras possibilidades. Sim, o problema é que as pessoas, na verdade, não sabem no que elas estão focadas. Né? Ótimo. Na psicologia, a gente fala dos pensamentos automáticos. Né? A gente cria padrões de pensamentos automáticos e, obviamente, eles vêm sem a gente querer, sem ter a consciência deles. E, geralmente, a gente vai sendo levado a fazer o que esses pensamentos automáticos dizem, porque, geralmente, como a gente não percebe que eles vêm, a gente acaba não tendo uma crítica. Então, ele vem e aí eu vou fazendo aquela coisa e vou vivendo de acordo com o padrão que eu já construí. E esse padrão vai sendo construído de acordo com o que a gente falou, né? A cultura, a mídia, a família, tudo que a gente vai vivendo. Então, a gente vai só seguindo a correnteza aí.
né? Então, A quebra de ciclos, a quebra de padrões não é uma coisa fácil, né? Sim. Não é nem um pouco fácil, com relação a várias coisas, com relação ao seu histórico familiar, a forma como você foi criada, ou se você às vezes está num emprego, por exemplo, num trabalho que você não gosta, mas que você não consegue se livrar daquilo ali, você não consegue sair É daquilo. aquela questão das crenças limitantes, né? Que a gente também está escutando muito falar. E aí já daria um outro programa sobre isso. Porque já abre uma gama de assuntos. Mas aí a gente estava falando, você falou da questão do propósito, que é uma palavrinha que está muito na moda. E me lembrou também uma outra palavra que está bem na moda, além de empatia também, que todo mundo está falando, é gratidão. Está escutando muito se falar em gratidão. E eu acho isso ótimo. Eu acho que ótimo quanto mais também. a gente fala de coisas boas, massa. Você acha, Ju, que esse é o primeiro ponto para você mudar essa visão do ter e ser? Se você agradece pelo que você tem, você começa a mudar essa questão do foco e você foca no que você tem? É justamente o caminho inverso da felicidade. Se você é agradecido pelo que você é, pelo que você tem, pelas suas pequenas conquistas diárias, pelo ser humano, inclusive, que você construiu até hoje na sua vida, você naturalmente se torna mais feliz justamente pelo papel da gratidão na sua vida. Se você se conscientiza como mais grato por tudo que você tem e que você é, por todas as suas conquistas, naturalmente você é mais feliz. É o caminho inverso. Não é você ser feliz para passar a ser grato. É você ser grato para passar a ser feliz, né? Por que as pessoas têm dificuldade de entender isso, Jorge? Ou você acha que as pessoas estão entendendo cada vez mais? Como é que tá isso aí no seu consultório, no seu dia a dia, que se percebe isso? Eu entendo que as pessoas estão aumentando um pouquinho o entendimento sobre isso. Acho que é algo que pode crescer, né, gradativamente, mas hoje ainda tem um déficit muito grande, né? Essa questão de você se sentir grato, né, isso ajudaria muito, porque as pessoas pensam muito no que está acontecendo com ela. Por que isso está acontecendo comigo, né? E quando elas ficam nessa pergunta de um terceiro, Deus ou qualquer outra pessoa, ou enfim, entidade que tenha feito algo com ela, elas deixam a responsabilidade na mão daquilo, né? E não trazem a responsabilidade para si. A partir daí, elas não fazem o que precisam fazer para poder saírem daquela situação, como a gente estava falando, um emprego que ela não está feliz, ou alguma outra questão familiar, ou Se do coloca que na seja. posição de vítima, você não tem jeito. Eu Isso. tenho que ficar nesse emprego porque eu preciso dele, Isso. e é aqui mesmo que eu vou ficar, eu não tenho como mudar, e aí vai... E aí cresce ansiedade, aí cresce sintomas depressivos, e aí vem consumismo, né? Tudo Engraçado que o Jorge pode até falar isso, mas eu conheço casos de pessoas que têm a consciência de que não são felizes, por exemplo, naquele emprego, mas não conseguem tomar uma decisão, não conseguem sair daquele, sabe, é como se estivesse preso ali alguma coisa que nem ela consegue explicar o que é. Jorge citou uma coisa aqui bacana, que é com relação a você não saber o que você quer. Sim. Tipo Era assim, isso que eu você ia perguntar. sabe o que você quer? O que a pessoa precisa fazer para dar aquele start, para você sair, romper aquela corrente que está prendendo ela naquela situação e alçar voos? Terapia. Eu adoro. Eu acho Né? que com certeza todo mundo tinha que fazer terapia. Tinha que ser que nem escova dente. Você acordou, escovou o dente, tá pra terapia. Adoro. Eu acho. Não, acho que algumas pessoas, devido a algumas experiências, né, elas podem ter essa tomada de consciência. E aí, às vezes, dá para mudar. Outras pessoas talvez não consigam. Realmente, se a gente entende que você está em um ambiente ali e que aquilo não está mudando, está te fazendo mal, você precisa buscar uma ajuda, né? Outras pessoas até já tomaram a consciência, mas não conseguem agir. Então, aí você tem que ver que precisa também de uma ajuda, né? E tem que acabar com esse negócio de preconceito, né? Sim. As pessoas ainda têm um preconceito de, eu não vou buscar ajuda, que se eu falar que eu vou pra terapia, vai dizer que ou que eu estou fracassado, né? Ou então que eu sou doido. E não é isso, gente. Terapia é ótimo, porque Sim. eu acho que o autoconhecimento é a chave de tudo. Porque quando você passa a se conhecer Total. melhor, aí você consegue saber o que você quer, o que você não quer, Total. o que Por te que as incomoda. pessoas, por exemplo, que têm diabetes não têm vergonha de tomar remédio porque são diabéticas? Sim.
Mas às vezes uma pessoa que precisa, por óbvio que há orientação para cada um, mas uma pessoa, por exemplo, que sofre de depressão e precisa tomar remédio, ela é criminalizada, tipo assim, ela é marginalizada, né? Ela é marginalizada, é como se ela estivesse ali numa situação que não é confortável. A gente já tratou sobre a depressão outras vezes aqui, esse senso comum que, graças a Deus, está cada vez acabando, de achar que é besteira, a pessoa está assim porque ela quer, e não encarar como uma doença que, de fato, é. Então, vamos lá, vamos beber também mais um pouquinho na fonte de Mujica. Ele diz o seguinte: ou você vive feliz com pouco, pois a felicidade está em você, ou você não consegue nada. Jorge, felicidade é isto mesmo? Ela está no ser e não no ter? Sim. Dica prática para que a pessoa consiga identificar isso. Além de terapia. Tá. Eu entendo que é como a gente estava falando. A pessoa vai precisar buscar entender qual é o contexto em que ela está, entender o que ela quer de verdade e ver o que ela precisa fazer, né, para atingir aquele objetivo, né? Então, se a gente entende que eu posso ir no passo a passo, né, com pequenas metas e ficando grato a cada meta que eu atinjo, né, reconhecendo o meu esforço e as minhas pequenas vitórias, a gente consegue estar feliz no caminho, né? No processo. As pessoas buscam muito já o fim, né? E não querem ter o esforço de passar por esse caminho. Aproveitar a viagem como todo, né? Não só o destino. Sim, né? Quando a gente vai numa viagem de carro e fica olhando assim a paisagem, a nuvem, então você vai curtindo desde o caminho. Tem um outro ponto que eu já li uma vez, eu quero saber se é verdade, que diz que o nosso cérebro, se você faz a mesma coisa por 21 dias, você consegue transformar aquilo num hábito. Isso é verdade? Isso serviria de uma dica para a gente começar naquele pequeno passo, a mudança? Serve muito, serve muito. A gente vê alguns artigos, né, falando de uma determinada quantidade de vezes, mas com certeza, se você está repetindo isso, você começa a se habituar e aquilo entra no que eu falei do pensamento automático, né? Então você começa a fazer aquilo naturalmente. Joia. Jo, estamos quase chegando no finalzinho do programa e aí eu quero aquela resposta. O que é felicidade para você e como é que você busca a felicidade? Felicidade é você se conhecer. É você dar aquele mergulho interno que nem sempre é fácil. Porque você entrar nos seus buracos, no seu histórico, não é uma coisa fácil, né? Pode ser até simples, mas não é fácil. Porque às vezes você tem que rever certas coisas dentro de você que você muitas vezes mascara, em função até de uma proteção, de uma barreira que você cria na vida, sabe? Pro seu trabalho, pro seu relacionamento. Mas eu acho que quando a gente tem o respeito à nossa individualidade, naturalmente a gente é mais feliz. Eu sou mãe. Eu amo meus filhos são tudo pra mim, sabe? Mas eu não seria tão feliz se eu fosse uma pessoa completamente entregue aos meus filhos e abandonasse completamente, por exemplo, a Juliana, né? Que quer o momento dela sozinha para fazer yoga, eu quero o meu trabalho, então eu preciso entender isso sem culpa, sem colocar a culpa. Eu acho que a busca da felicidade é você cada vez mais conhecer a si mesmo. Pra gente finalizar, eu vou falar uma frase e eu quero que vocês completem, tá bom? Lá vou eu. Você completa também em casa, como você quiser. Então vamos lá. Ou no trabalho, onde você estiver. Eu encontro a felicidade todos os dias no meu caminho. Por quê, Jorge? Por quê? É sua felicidade mesmo, você. Por que você encontra? Porque acho que a felicidade está em tudo, né? Eu acho que porque eu aprendi a reconhecer a felicidade nas pequenas coisas. Acho que é isso. Ju, eu encontro a felicidade todos os dias no meu caminho. Por quê? Porque eu sou muito grata pela pessoa que eu me tornei. Independente da minha história, independente dos erros que eu tenha cometido no passado, talvez se eles não tivessem acontecido, eu não fosse a Juliana de hoje. Então, tá tudo certo. Eu porque sempre sei que vou encontrar vocês toda semana. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. O programa foi delicioso. Obrigada por vocês mais uma vez.
Beijo, até a próxima.